Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo e vamos ver a análise dos comentaristas sobre essa eliminação do São Paulo na Libertadores. Então vamos ver essas últimas notícias e em breve eu estou de volta para comentar. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Arnaldo, suas considerações iniciais. Gostou, adorou? Não gostou, deu pro gasto ou foi um lixo? Salve, Tirone, salve, galera. Foi um lixo. Eu só não estou completamente desolado porque eu não tinha, na verdade, muita expectativa. Você me acompanhou nesses dias depois do 2-0 em Quito, né? Eu não tinha... Mas foi pior do que eu esperava, né? Além de tudo, foi pior do que eu esperava. Talvez pior por conta da ausência do Cédric um pouco, muito pelo Marcos Antônio, pela ausência, mas foi pior como um todo. Eu acho que o São Paulo não fez um bom mata-mata de Libertadores e foi piorando a cada jogo, né? A ponto de ser eliminado em casa resignado, como você falou, sem brigar, sem se conformar, né? Eu acho lamentável. Acho que o time perdeu coisas que ele tinha construído duramente nessa competição, sobretudo. Antes da gente ir ao único ponto positivo, que eu acho que é a indignação da torcida contra o presidente do clube, fora as torcidas organizadas, ou fora Casares, que é uma coisa importante que surge hoje no estádio. Antes da gente ir nesse ponto, eu senti... o que eu penso daqui para frente? Daqui para frente do clube, eu tenho muito medo dessa administração, desse fundo de Cotia, dos projetos políticos do Casares. Tenho muito medo. E no campo, faltam 15 jogos, algo assim, do Brasileiro. O Crespo falou nessa coletiva de tentar buscar a Libertadores e tal. Eu espero sinceramente que ele, Crespo, e os jogadores, sobretudo os mais experientes, virem a página o mais rápido possível. Mas a Libertadores, que era uma competição onde o São Paulo vinha invicto e brigando demais e sendo pouco vulnerável, não foi nada assim desde aquele primeiro jogo em Medellín, né? O São Paulo não foi bem nessa mata-mata da Libertadores em nenhum dos momentos. E acho que a situação agora é tentar, nessa reta final de Brasileiro, buscar um G6 e tentar minimamente repensar o plano de estrutura de time para a próxima temporada, porque não é possível contar, ou não contar melhor, com tantos jogadores machucados em momentos importantes, né? E foi isso, mais uma vez, que aconteceu. Acho que na eliminatória específica da LDU, o Crespo foi mal. A questão da lesão do Marcos Antônio, acho que cai no planejamento equivocado da comissão técnica, e hoje ele é metade do time. E agora a responsabilidade está nas mãos do Crespo. Ele tirou o time do lodo no Brasileiro, colocou numa posição digna, e agora a responsabilidade está nas mãos dele e dos jogadores mais experientes que estão tentando voltar aos poucos, mas que pouco contribuíram nessa temporada, né? Curiosamente, né, Tironi? A ausência do Marcos Antônio talvez seja o nome 2025, né? A ausência do Marcos Antônio derrubou, entre aspas, o Zubeldia e derrubou o São Paulo do Crespo na Libertadores também. O Marcos Antônio vinha sendo o melhor jogador do time, e sem ele, o São Paulo é um time completamente comum nessa temporada. Muito bem, já vamos começar a ouvir a galera aqui. Tá me chamando a atenção aqui no chat a quantidade de fora Casares que a gente está ouvindo aqui, e foi isso que eu esqueci de falar no meu destaque inicial, você até falou, foi isso que se ouviu no final. Teve muito pouco xingamento coletivo para jogadores, em que pese o Luciano ter perdido o gol na linha, em que pese o Bobadilha ter dado aquela paçocada no gol,
um pouco de gente, de pessoas, na hora que o Luciano saiu, vaiaram ele e tal, mas o grosso, o coro da torcida, assim, grande mesmo, foi fora Casares. Isso acho que ficou claro que tinha se anunciado em outro jogo, outro dia do São Paulo, eu nem lembro que jogo que era, que teve, e agora eu acho que aí foi grande, aí foi o estádio ali gritando o fora Casares, e já tem notícia, já tem foto de pichações ali em volta do Morumbis com fora Casares depois do jogo. Daqui a pouco eu posso até mostrar aí algumas dessas aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Tava na hora aí. de cair um pouco no colo dele, né? Tava na Passou hora. da hora, né? Sim. Embora a torcida organizada não fizesse coro, o estádio, grande parte do estádio, e acho que ele vai ter a sua dificuldade agora em governar em banho-maria como ele vinha governando, né? Sim. Aprovar esse projeto de Cotia não vai ser tão simples. Agora acho que muda um pouco, né? Então, pichações ali no redor do Morumbi, fora Casares, fora Belmonte, time pipoqueiro. Esse é o Twitter do Gabriel Sá, nosso companheiro lá do Arquibancada Tricolor. Vamos lá, vamos começar a responder a galera aqui. Mídio Panic, Arnaldo tinha razão, não tem Guardiola que faça milagre com esse elenco. Assim, o elenco ele tem claríssimas limitações, né? Acho que está claro. Acho que ofensivamente é um time limitado, e aí quando você tem chances como a que o Luciano teve, ou o Rigoni teve, ou sei lá quem teve, e não faz, e isso o Crespo falou, isso fica muito claro, né? Eu acho que pouco jogador individualmente se salvou no jogo de hoje. Rodriguinho no segundo tempo, eu acho que o Enzo foi um jogador que fez um jogo ok, e pareceu que ele diferentemente do time inteiro que estava nervoso, errando passe, errando tudo, o Enzo estava lá, fazendo o papel dele. Não foi brilhante, mas fazendo alguma coisa. O resto foi realmente duro. Os dois volantes jogaram muito mal para mim, né? Pablo Maia e o Bobadilha, muito, muito mal. Roberto Nardotti, Não, infelizmente... vamos lá, só nesse tema. Assim, eles foram horríveis. O jogo do São Paulo foi horrível. Os limites do São Paulo estão escancarados, mas os limites do São Paulo, o elenco do São Paulo de 2025 é fraco. Sim. É fraco. Não. E ainda mais com tanto jogador machucado. E acho que claramente. a fórmula do Crespo, ela tinha muito a ver com as presenças do Marcos Antônio, sobretudo, e do André Silva. O São Paulo, sem o André Silva, fez um gol em 5 partidas. O gol de Neno contra o Botafogo, né? E aí coincidiu que sem o André Silva, o Luciano piorou, o Luciano entrou no jejum. Sem o Marcos Antônio, não tem criatividade nenhuma. Sem o Cédric, é pior do que com o Cédric. Então, mas o elenco do São Paulo é fraco pra caramba. E dá aflição, é uma pena para o torcedor do São Paulo. Estava lá, para os mais jovens, sobretudo, que sonham em ver uma Libertadores. Os mais jovens não viram 2005. Agora, se você entra numa competição Libertadores que tem times como o Palmeiras e o Flamengo, fica até constrangedor. Talvez a única boa notícia seja não passar pela possibilidade de ser eliminado taxativamente pelo Palmeiras. Porque agora, uma coisa é você ter o elenco limitado, e é muito limitado. É um dos times mais limitados que eu já vi do São Paulo. A outra é você, aí sim, como você falou, não só no jogo de hoje, mas no jogo de Quito, no jogo de Medellín, você falhar tanto. E o São Paulo não vinha falhando tanto. Um time com essas limitações não pode falhar. Tem que fazer jogos sem falhas. E o São Paulo nem se fizer demais. sem falhas, talvez não ganhe, mas falhando desse jeito fica muito difícil. Pois é, o São Paulo falhou demais, né? O São Paulo vinha na Libertadores tomando poucos gols, e no Brasileiro também poucos gols, mas foi muito mal nesse aspecto na eliminatória contra a LDU. Falhou clamorosamente nos 3 gols da LDU, lá, sobretudo no segundo, com aquela questão Ferrarese e Pablo, e aqui numa situação que o Bobadilha poderia ter feito qualquer coisa menos ser atropelado pelo jogador da LDU, né? Exato. Então, o São Paulo falhou demais, além de ser um time paupérrimo ofensivamente hoje. Sim.
E aí a ideia do Crespo também não funcionou. O Rigoni também pouco fez e tudo mais. Tem um detalhe na coletiva que passou, a gente esqueceu de falar, que foi perguntado sobre o Oscar. Ele falou, o Oscar não treinou. Né? Ele falou, o Oscar não treinou. Estranho, né? Porque ele apareceu em foto todo dia. Então, a gente tem uma questão, e acho que a gente, por isso, acho que foi talvez o Giovanni Chacon que perguntou, não indicou o Rigoni. Acho que as pessoas não... é uma tentativa de falar português. Não é que o Crespo não indicou o Rigoni. Evidentemente sim, ele indicou o Rigoni. Isso ele deixou claro, né? Isso ele deixou claro hoje, né? Mais claro. E a questão do... até optar ele pelo fala, Rigoni. Você acha que acontecem as coisas eu não fico sabendo? Eu discussão, scout, não sei o que, falou. E a questão do Oscar, eu acho que não é literal. O Oscar não treinou com o time que ia jogar, não treinou coletivamente. Não treinou, né? Ele não treinou ainda. E aí ele fala, talvez com um milagre antes da data FIFA, se não só depois da data FIFA. Muito bem, não é que é mentiroso. Eu acho que é a forma de se expressar, tentar falar português e não. Então acho que não é uma. Agora, se você, Beni Blanco, eu não acho o Crespo mentiroso nem um pouco, mas eu senti o Crespo, sim, pela primeira vez na defensiva, na coletiva há pouco. Né? Estava dando defensiva, salientando claramente a recuperação que ele teve no Brasileiro, as questões econômicas, os limites, as lesões. Né? Ele não vinha assim. E foi ele quem quis, depois do jogo com o Santos, dizer o São Paulo vai ganhar. Né? Isso ele não falou a tradução. Né? Então, acho que ele hoje estava numa parte mais defensiva. E eu espero, sinceramente, do comando dele e dos principais jogadores, uma resposta a mais rápida possível. Semana que vem, Tironi, tem 3 jogos do Brasileiro, meu velho. Sim. Segunda-feira tem jogo, Ceará. Quinta-feira tem Fortaleza em Fortaleza. E domingo tem o Palmeiras aqui mesmo, 4 horas da tarde. Exato. Né? E o São Paulo só não pode facilitar o título do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. E então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o tricolor perdeu novamente para a LDU, agora jogando em casa por 1-0. O São Paulo foi a campo com Rafael no gol, a linha de 3 zagueiros, com Alan Franco, Arboleda e Sabino, na ala direita Rigoni e na esquerda Enzo Dias, no meio-campo Bobadilha, Pablo Maia e Rodriguinho, na frente Luciano e Ferreirinha. Eu confesso que não entendi muito essa escalação. Na minha visão, o Crespo poderia ter tirado um zagueiro, colocado um lateral direito e o Rigoni mais à frente. Até porque o São Paulo precisava fazer 3 gols, né, galera? Mas na minha visão, o São Paulo poderia jogar mais 3 jogos contra a LDU, que não ia conseguir fazer um gol. Impressionante! Falta atacante para esse time do São Paulo. E eu espero que essas 2 eliminações, na Copa do Brasil e agora na Libertadores, sirva para alguma coisa. O São Paulo tem que parar de trazer esses jogadores veteranos, que só vive machucado. Olha o Oscar, olha o Lucas Moura, até que o Lucas jogou ontem, mas muito abaixo. Olha o Luiz Gustavo, então tem que parar, né, galera? Tem que abaixar sua folha de pagamento, não trazendo esses jogadores veteranos e investindo sim mais na base. Olha o William Gomes, que foi vendido pelo São Paulo. Em 5 jogos lá no Porto, já fez 3 gols. Então, na minha visão, o São Paulo tem sim que investir mais na base e parar de trazer esses jogadores veteranos que ganham um alto salário e não adianta nada. E agora o São Paulo precisa erguer a cabeça e buscar uma vaga na próxima Libertadores via Campeonato Brasileiro. Por isso que eu nunca concordei com alguns comentaristas que falavam que o São Paulo tinha que abrir mão da Copa do Brasil, que não sei o quê. Olha agora, sobrou apenas uma competição que o São Paulo não tem chance de ser o campeão. E agora vamos ver as notas do público para os jogadores desse jogo de ontem. O Rafael, que apesar de sofrer o gol, na minha visão não teve culpa, teve uma nota de 4.1. O Alan Franco teve uma nota de 3. O Mailton, que entrou no segundo tempo, teve uma nota de 4.5. O Arboleda teve uma nota de 4.7. O Sabino teve uma nota de 4.3. O Rigoni, muito abaixo novamente, teve uma nota de 1.2.
O garoto Luca, que entrou no segundo tempo com muita velocidade, teve uma nota de 4,5. O Bobadilha, que na minha visão falhou no gol da LDU, teve uma nota de 1,1. O Dineno, que entrou no segundo tempo, tentou fazer algumas jogadas, mas sem sucesso, teve uma nota de 3,4. O Pablo Maia, novamente muito abaixo, teve uma nota de 3,3. O Rodriguinho, esse sim muito abaixo, na minha visão ele sentiu esse jogo, né, galera? E teve uma nota de 1,9. O Alisson, que entrou no segundo tempo, teve uma nota de 4,3. O Enzo Dias também não fez um bom jogo e teve uma nota de 2,6. O Ferreirinha teve uma nota de 4,4. Tentou fazer algumas jogadas, mas sem sucesso. Confesso que eu esperava mais dele nesse jogo. O Lucas Moura, que entrou no segundo tempo, teve uma nota de 4,8. O Luciano, muito abaixo novamente, vem perdendo muitos gols que ele não costumava perder. Está sem fazer gols no São Paulo há muito tempo e teve uma nota de 1,3. O Hernan Crespo, que na minha visão errou na escalação em começar com 3 zagueiros, teve uma nota de 2. E após perder para a LDU e ser eliminado da Libertadores, resta apenas o Brasileirão para o São Paulo. E o tricolor volta a campo na segunda-feira, dia 29, jogando em casa contra o Ceará. Na quinta-feira, dia 2, joga fora de casa contra o Fortaleza. No domingo, dia 5, tem um clássico pela frente, joga em casa contra o Palmeiras. No dia 15, fora de casa contra o Grêmio. No dia 18, fora de casa contra o Mirassol. No dia 25, em casa contra o Bahia. No dia 1 de novembro, fora de casa contra o Vasco da Gama. No dia 5, em casa contra o Flamengo. Então essa é a sequência do São Paulo nos próximos dias. Então se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!